Oi gente, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Cel, da UNA LGBT do Amapá, que é uma instituição a nível nacional, tem vários estados, que luta pelos direitos dos LGBT e por promoção de políticas públicas para a comunidade. Bem, o assunto de hoje é sobre não binariedade, trans não binário, linguagem neutra, linguagem inclusiva e a sexualidade dessas pessoas trans não binárias, que é um assunto que a gente precisa muito discutir dentro de uma sociedade que é tão fechada na binariedade que quando você ouve não binário, nem homem, nem mulher, você fica... É muito estranho isso, então a gente precisa colocar esse discurso em prática, precisa colocar esse assunto na mesa, porque muitas pessoas se identificam com isso, ou nem sabem que se identificam com isso, mas é muito importante para as pessoas se sentirem mais livres com elas mesmas, se sentirem mais livres para viver a sua diversidade, viver quem elas são de verdade. Pois bem, antes de tudo, a gente precisa entender sexo e gênero, que são dois conceitos construídos, inventados pela sociedade. Bem, sexo a gente se refere a características biológicas, como gônadas, genitálias, os cromossomos. Os mais comuns são XX e XY, porém existe XX, XX, XYY e entre outros. Conforme você nasce com essas características, lhe atribuem um gênero, homem, mulher. Nessa sociedade binária, é essa a estrutura de gênero. E esses gêneros vêm com papéis sociais. O homem usa azul, o homem não chora, a mulher usa rosa, a mulher brinca de boneca, o homem não demonstra sentimentos, a mulher é mais sentimental, esse tipo de coisa. Então, dá pra entender que sexo são como o seu corpo nasce, como é a estrutura do seu corpo, e gênero, a gente está falando de identidade, porque por mais que atribuam a você um gênero quando você nasce, você pode se identificar com o outro. Então, por exemplo, o meu caso, nasço com a marca do macho, então eu tenho que exercer aqueles papéis e tenho que ser do gênero masculino. Porém, eu como uma pessoa não binária, eu me identifico nem como homem, nem como uma mulher, mas como outro. E isso é possível porque gênero é identidade. Eu me identifico com um ou outro, ou a junção dos dois, ou algo entre os dois, enfim, uma variedade de gêneros. E dá pra gente exemplificar essa construção social refletindo sobre o que é ser homem no 1500 na Austrália, o que é ser homem no século XVIII na Europa, quando reis usavam peruca, vestido, pó de arroz, batom. O que é ser homem para os nativos norte-americanos? O que é ser homem hoje? Você percebe que em cada recorte de tempo e espaço muda o que é ser homem? Por exemplo, então você percebe que é construção social. Não é da natureza o homem ser bruto, ou não é da natureza o homem cruzar as pernas, ou deixar as pernas abertas. Você percebe que em cada recorte de tempo e espaço muda essa concepção, porque justamente são construções sociais. Transgênero é um termo usado para as pessoas que não se identificam com o gênero que elas foram designadas. O que é designado? Quando você nasce, o médico fala, menininho, menininha. Mas essas pessoas se identificam depois, na infância ou na adolescência, com outro gênero. Então elas são transgênero porque elas não se identificam com o gênero que falaram que elas eram. As pessoas não binárias são as que não se identificam com o gênero que falaram que elas eram e nem com um dos dois gêneros do padrão binário, homem e mulher. O padrão de gênero é binário. Por quê? Ele tem dois gêneros, homem e mulher. Portanto, as pessoas não binárias são as que não se identificam com nenhum dos dois gêneros do padrão. Então elas não são nem homem nem mulher. Por isso, não binário. Não se identificam com o binário. Não se identificam com o padrão binário. Então, portanto, elas são trans, porque elas também não se identificam com o gênero que elas foram designadas. Então, essas pessoas podem ser chamadas de trans não binárias, ou não binárias, ou gênero não conforme, ou gênero queer, ou pessoas queer. Ambas significam pessoas que não se identificam com nenhum ou nem outro. Pode ser algo como a junção de dois, ou algo entre os dois, ou um outro gênero. Usando eu como exemplo, por exemplo, nasci com a marca do macho. O pinto, o ovo, a testosterona, o cromossomo XY, e me atribuíram o gênero masculino, homem. Porém, me
me redescobrir uma pessoa trans não binária, que é porque eu não me identifico como um homem, então eu já sou trans porque eu já não me identifico com o gênero que eu nasci, e não binário porque eu não me identifico nem como homem, nem como mulher, mas com outro gênero. Falando agora sobre sexualidade, qual é a sexualidade das pessoas não binárias? Pois bem, dá pra você chamar uma pessoa não binária de gay? De lésbica? De hétero? Bom, isso não é o ideal. Por quê? Uma vez que eu não me identifico como um homem, mas eu tenho atração por outros homens, eu não posso ser chamado de gay, porque eu não sou um homem, porque eu não me identifico como um. Por exemplo, lésbica é uma mulher que tem atração sexual, afetiva e ou romântica por outra mulher. Então, se ela é não binária, ela não se identifica como uma mulher. Então você não pode falar que é uma lésbica, porque não é uma mulher tendo uma atração por uma outra mulher. É uma pessoa não binária tendo uma atração por outra mulher, porque ela não é daquele gênero. Então não é o ideal você chamar de lésbica, não é o ideal chamar de gay, não é ideal chamar de hétero, porque essa pessoa não é daquele gênero. São as seguintes sexualidades, as mais comuns, porque a sexualidade é tão diversa, né, que a gente pode chamar de... Tem muitos outros termos que a gente pode associar. Primeiro, ginessexual. É uma pessoa que sente atração afetiva, sexual e ou romântica por mulheres ou por expressão de gênero feminina ou estereótipo feminino. Androssexual, por sua vez, é uma pessoa que sente atração afetiva, romântica ou sexual por homens ou expressão de gênero masculina ou estereótipo masculino. Bissexuais e polissexuais são quem sente atração por 2 ou mais gêneros, mas não todos. Então, a pessoa que sente atração por todos é a pansexual, que sente atração afetiva, sexual ou romântica por todos os gêneros ou independente do gênero. Por outro lado, a pessoa assexual é a que não sente atração afetiva, sexual ou romântica, ou sente pouca, ou em casos bem específicos. E também tem a escolhe-sexual ou heterossexual, que são pessoas não binárias que só se atraem por pessoas não binárias. Uma vez que essas pessoas não são nem homens nem mulheres, como é que eu vou chamá-las? Que pronomes vou usar? Que linguagem eu vou usar? Eu vou chamar uma pessoa não binária de ele, de ela? Falar que é bonito, que é bonita? Então a gente precisa adaptar a nossa linguagem e isso é muito possível. Por exemplo, a palavra trabalho, que significava antes tortura. E hoje já tem o significado de trabalho dignifica um homem. E esse é só um exemplo. A palavra denegrir, que tem um tom racista, porque denegrir é tornar negro, e isso seria algo ruim. Então é uma palavra que a gente também precisa tirar do nosso vocabulário. Então a linguagem, ela está repleta de adaptações para atender às demandas. Então se há demanda para uma linguagem neutra, porque existem pessoas que não se identificam nem outro, então é preciso também uma linguagem. Apesar de toda a língua portuguesa ter uma dificuldade para ter a linguagem neutra, isso não é justificativa para que a gente desrespeite e não adapte a linguagem. É comum usar na internet o X e o arroba, mas há uma problemática, duas problemáticas na verdade, em usar esses caracteres. Por quê? Primeiro, que X e arroba dificulta para que pessoas deficientes visuais ou cegas consigam ter a tradução dessas palavras. E também são caracteres que não são fáceis da gente pronunciar. Então, bonite e com X, como a gente pronuncia? É difícil. Então, quanto mais difícil se torna para que as pessoas queiram usar isso. Porque é difícil de falar. Então, fica só restrito à internet e a pessoas que não são deficientes visuais. Então, a linguagem neutra, que seria para atender às demandas das pessoas não binárias, acaba não ficando acessível para todo mundo. Então, o que usar no lugar do X e do arroba para que seja uma linguagem mais inclusiva? O elo e delo, que substituiria ele, ela e dele, dela, e colocar a letra E no final das palavras, no final dos adjetivos. Exemplo, elo é cantore, que substituiria ela é cantora, ele é cantor. Ah, mas é feio. Ah, mas não estamos acostumados. É importante que se faça isso para atender
essas demandas porque são pessoas que não se identificam. Então você pense, você, por exemplo, um homem que está assistindo, você gostaria de ser chamado de ela? Que se referisse a você como ela? Não é o pronome o ideal para você, por exemplo. Então você se sente desconfortável. Então uma pessoa não binária que não está recebendo essa linguagem neutra, estão querendo colocar ela em um gênero, estão querendo tornar ela invisível, estão querendo tornar a identidade dela invisível, estão querendo tornar a existência dela invisível, não estão querendo atender essa demanda que é simples, de usar essa linguagem simples, mas que vai fazer com que ela se sinta incluída. Há uma outra forma de se usar, que é usar o ele e o dele, que substituiria ele, ela e dele, dela. Ao invés de falar elo é bonite, pode-se falar ele é bonite. Ao invés de se falar o carro é delo, você pode falar o carro é dele. São duas formas que você pode falar. Há uma outra opção também, que mais ou menos a gente pode substituir, que é usando a palavra pessoa nas frases. Então, você é uma pessoa bonita. Eu posso falar você é bonite ou você é uma pessoa bonita. Porque quando você usa pessoa, você está neutralizando a frase. Então, aquela pessoa é bonita, o carro é daquela pessoa, pode fazer isso. Bom, se você gostou desse vídeo, curta. Se você tiver alguma dúvida, algum questionamento ou quiser acrescentar algo sobre esse tema, pode comentar aqui embaixo. Se inscreva no canal porque dia 27 de setembro vai acontecer a Parada LGBT de Macapá, virtualmente. Então se inscreva, fique por dentro. Bom, então é isso. Tchauzinho, use linguagem neutra e respeite a diversidade das pessoas.